Iniciando mais um Conversa com Lani Menezes. Uma conversa que é sempre um espaço aqui para que você possa ouvir pessoas com experiências, sabe? Que podem dar insights diferenciados para que você possa alcançar o que você desejar. Olha que legal, são sempre mulheres, sabe, assim, que tem muita informação, uma trajetória sempre linda e algumas outras com luta, mas também tem vitória. E hoje não poderia ser diferente. Eu convidei para estar aqui conosco, para a gente conhecer um pouquinho da sua mudança de carreira, com o seu trabalho atual, Priscila Salomão. Tudo bom? Olha, gente, fica por aí, porque, olha, o bate-papo vai ser bem legal. E sempre antes, né, porque senão eu apanho nesse programa, é lembrar vocês que quem não acompanha o Lani Menezes e o Notícias, vai lá, acompanha, segue. E, gente, o que a gente pede? Dá o seu curtir, comenta, porque assim a ferramenta entende que está sendo relevante, leva para mais pessoas, e a ideia é que a gente possa levar informação que são reais, de vidas de pessoas que realmente estão conduzindo alguma coisa positiva na Terra. É o que a gente quer. E vocês nos ajudam fazendo isso. Então, ó, curte lá, dá lá seu curtir. Coraçãozinho assim que faz, né, gente? Assim, ai, que fofo. Então, vamos. Bom, vamos começar, porque é interessante. Eu estou à frente de uma empreendedora, mas que por muito tempo foi advogada de grandes companhias. Me conta como é que foi essa mudança para chegar nesse primeiro momento aí de se tornar uma empreendedora. Então, uma vez advogada, né, sempre advogada. Eu continuo ainda fazendo umas coisas, mas estou com o tempo mais livre. Trabalhei por 20 anos em grandes escritórios, no mercado corporativo e trabalhava numa grande empresa de telecom. E, de repente, eu saí e me vi, o que eu vou fazer agora? Né? Volto para o mercado, vou fazer uma outra coisa. E a gente já tinha esse negócio, de uma certa forma, que o meu marido começou lá atrás, mas não podia mais tocar o negócio. Ah, vamos fechar, vamos continuar, o que a gente vai fazer? E aí eu vi ali uma oportunidade, eu tinha um carinho imenso, porque eu participei desde o início da escolha dos vinhos lá atrás, e falei, vou pegar para mim esse negócio, né? Eu já era sócia, mas não estava à frente, né, da administração. E aí estou me aventurando, a gente está mudando um pouco, porque o nosso negócio principal, a gente é uma importadora de vinho. Então era importar e distribuir, vender para restaurante, delicatessen, enfim. E agora a gente está vendendo também para o consumidor final. Então a gente está se aventurando. A gente abriu uma loja no Ilha Plaza para pegar o movimento de Natal, né? Enfim. E a gente está fazendo essa experiência. A intenção é que a gente abra uma loja na Zona Sul, ainda não está pronta, mas essa é a intenção para esse ano que está começando, né? Porque janeiro e fevereiro são aqueles meses meio... Se adaptando aí no início, né? Carnaval, né? Até engrenar, ainda mais para o comércio. Depois. Mas acredito que vem coisa boa por aí. E continuar, obviamente, no nosso negócio, né? Agora, a gente tem uma característica um pouco diferente, porque a gente começou trazendo vinhos da Grécia, né? E aí, assim, esse era o principal motivador. Por outros negócios, né? O meu marido, os sócios iam muito para a Grécia, então todo mundo gostava muito do vinho e queria ter o vinho grego aqui. Então a gente começou com uma paixão pessoal, então, que começou o negócio. Exatamente. Que legal. Mas antes, eu sei que tem muita história, gente, tem muita história boa ali, mas eu queria entender uma coisa. Assim, hoje, olhando todo o mercado de importação de vinho, ser advogada te ajuda nesse trâmite? Ou não, Lani, eu continuo advogando outras coisas e, na verdade, quando eu estou olhando o mercado de importação de vinhos, ser advogada não teria muita interferência. Como é que é sua profissão dentro? Acho que ajuda muito. Acho que a advocacia ajuda em todas as áreas, assim, e não seria diferente, né, para a importação.
Não digo nem só para importação, mas para a parte de empresarial como um todo, né? Porque você tem todo o viés jurídico por trás, tem os contratos, tem as negociações. Isso te dá uma base muito boa. Eu sempre trabalhei com contrato, então, assim, para mim já é a minha expertise ali, né? Obviamente, e a parte burocrática também, o advogado está muito acostumado a lidar, né? Assim, você está acostumado com as leis, você está acostumado com as regras, então são regras novas para mim, porque eu não trabalhava na advocacia com parte de importação, né? Mas, de certa forma, você... Facilita, mas você consegue... interpretar, entender, né? Então, obviamente, facilita muito. E os desafios? O que é mais desafiador? Ser advogada no país ou ser importadora? De vinho? Onde você olha o peso maior? Eu acho que ser importadora. Pelo fato de ser empresária no Brasil. No país, que é meio difícil. Muito difícil, muito difícil. Né? Mas você sente que você foi mordida né, para que a gente fala da mosquinha lá do empreendedorismo, de buscar caminhos, está aí, né, abrindo portas, que você já tem coisas novas para 2025. Com certeza, né? Acho que na verdade, eu acho que não é do empreendedorismo, acho que é uma coisa muito minha, né? Eu não gosto de fazer nada muito pela metade. Então, assim, já que eu peguei para fazer, vamos fazer direito, né? E aí você tem que desenvolver. Assim, vão ser vários desafios, se vai dar certo a gente não sabe, são apostas, né? Estamos tentando abrir frentes distintas do que a gente fazia antes, né? Para ver se a gente amplia e não fique só uma importadora, né? Seja uma importadora, uma distribuidora, loja, enfim, a gente está querendo ficar um pouquinho mais robusto. Assim. Que legal. E nessa visão que você falou, né, começou por uma paixão pelo próprio vinho grego. E aí nisso começou a ter essa vontade de trazer para cá para poder degustar, né, nos finais de semana. E como é que você vê esse posicionamento? Assim, você vê que muita gente nesse sentido tomou um vinho lá fora, viajou, e aí passa a escolher esse vinho aqui no país? Como é que é isso? Eu acho que já mudou muito, tá? Assim, a gente já traz o vinho os vinhos gregos há mais de 10 anos. Que legal, mais de 10 anos que vocês fazem isso. E vem mudando muito, porque no início trazia o vinho, mas queriam uma uva conhecida. Agora, a sensação que a gente dá é que a pessoa quer realmente a uva grega. Ela quer uma uva diferente. Mas a gente atualmente não traz só vinhos gregos, porque com a necessidade, os clientes... É muito restrito também. Eles acabam de falar, não, eu às vezes tenho que comprar de você, mas eu tenho que comprar de outro importador, eu prefiro comprar um combo. Então, a gente passou a diversificar o portfólio, né? Quando a gente começou, a gente trazia de uma vinícola única grega. Hoje em dia, a gente tem 2 vinícolas gregas no portfólio. A gente traz também da Espanha, traz de Portugal, já trouxemos da França. Hoje em dia, a gente está com alguns parceiros na venda dos vinhos, mas... basicamente, o que a gente traz de importação direta é Grécia, Espanha e Portugal. Que legal. Mas sempre pensando em trazer alguma coisa nova. E o nosso enfoque é mais ali para a Europa, Mediterrâneo, né, para manter na cultura de origem, né, que a gente quis trazer primeiramente da Grécia. Então, assim, a gente não se desvirtuar tanto, né? Assim, não sair muito daquele pensamento inicial, que foi o que gerou essa paixão por a esse gente trabalho. trouxe Portugal e Espanha por uma necessidade, porque os clientes pediam, mas a intenção da gente assim, eventualmente trazer de algum outro lugar do Mediterrâneo. A gente ainda está avaliando, ou uma outra vinícola grega, assim, a gente ainda não sabe, né? Mas, assim, a ideia é sempre poder diversificar, trazer um produto novo. Mas ter uma marca que gere... lembrar de vinhos gregos, ter a lembrança de vocês. Sim, isso acho que a gente já tem. Que legal. Porque aqui no Rio só é a gente que traz. Em São Paulo tem um outro importador que também traz vinhos gregos, mas a gente legal. Realmente é lembrado, assim, né? Aqui no Rio só tem vocês que estão fazendo esse trabalho. Que legal isso. Pelo tempo que você falou, então você passou pela pandemia.
Nesse período da pandemia, você sentiu um aumento pelas pessoas estarem mais dentro de casa buscando? Porque vários estudos mostraram que o período da pandemia fez com que algumas áreas aumentassem a demanda. E a bebida foi uma delas, e o vinho também. Sim, sem Né? dúvida. Porque as pessoas ficavam mais em casa, e dentro desse conceito de ficar dentro de casa, acabava pedindo. Você sentiu isso também direto no teu trabalho? Sim, a gente sempre vendeu para pessoa física, mas muito numa amigo de amigo, porque não era o nosso business. O business era vender para pessoa jurídica, para restaurante, para delicatessen, enfim. Mas com a pandemia isso mudou, porque o amigo de amigo virou muito mais frequente, virou o amigo do amigo do amigo do amigo do amigo do amigo, e a gente teve que atender e se adaptar. Então, hoje em dia a gente tem as duas clientelas, assim, como se fossem braços diferentes, né? Os que a gente atende pessoa física e os que a gente atende pessoa jurídica. Nossa. Falando do jurídico, me dá uma curiosidade. O que você sente como o maior desafio dessa parte regulatória? Né? A gente tem clareza, né, quando vai trabalhar essa questão de importação, é fácil. Na verdade, nada é fácil, mas eu digo assim, a gente tem uma estrutura clara entre o país, fala assim, olha, essa documentação aqui, cumprindo tudo isso aqui, você faz uma boa importação. Quer dizer, que desafios você viu na hora de poder começar a atuar nisso, principalmente nessa visão jurídica e regulatória do país, nessa importação? Acho que é bem desafiante, acho que principalmente pela parte fiscal. Não é só a questão da clareza da informação, da importação, porque eu acho que até claro, mas eu diria que é muito mais, tem um grau de exigência maior do que a gente vê fora do país. A gente trabalha com vinícolas que exportam, né, para vários lugares do mundo, e tem vezes que eles ficam de má vontade, assim, porque eles não aguentam a quantidade de exigência que o Brasil faz. Então, assim, não é possível, eu trabalho com outros, eles às vezes exportam quantidade maior, até porque a gente é um mercado, né, que está crescendo, né, no vinho, e é muito mais fácil, né, eles de repente, sei lá, o grego exportar para os Estados Unidos do que para o Brasil, entendeu? Porque o Brasil tem muita exigência. Minha pergunta seguinte seria isso, assim, você considera que a legislação brasileira ajuda ou atrapalha? Então, a gente tem aí já uma resposta, né, nesse sentido. Caramba! A burocracia é muito grande, entendeu? Assim, e aí você tem que, tendo interesse, você tem que ficar lutando para poder trazer, enquanto os exportadores falam assim, caramba, eu consigo fazer muito mais e não preciso de tanto. A gente tem coisas, às vezes, que você tem que mudar a fonte da letra, entendeu? Tu tá brincando, não, gente. Sério? Sério. Aí eu pergunto, quando a gente vê esses filmes aí do país que mostra, né, as pessoas fazendo transferências de coisas ilegais, é tudo tão fácil. Porque quem quer ser legal tem tanta dificuldade no país, né? Parece que ele quer falar o seguinte, não, eu não quero que tu cresça. Né? Só que dentro disso a gente vê, quer dizer, são sempre portas abertas da relação que você está tendo, dentro da tua organização, é porta de emprego que você abre, é recolhimento de impostos que a gente faz. Eu acho que o mais difícil é você explicar para o estrangeiro a nossa burocracia, entendeu? O mais difícil, eles não conseguem entender, eles falam, gente, não é possível, entendeu? Assim, o grau de exigência eles não conseguem entender. Meu Deus. Bom, mercado. Como é que você, nesse mundo aí de mais de 10 anos aí já vivendo, como é que você sente o mercado de vinho no país? Porque a gente sempre foi, num determinado momento, visto muito com essa questão da cerveja, né? E aí a gente teve um boom também, num determinado momento, da cerveja artesanal, que ainda tem alguns locais, a gente tem aqui na ilha alguns locais muito pontuais, né, que atuam com isso. Mas eu também sinto que as pessoas começaram a curtir, porque o vinho é uma elegância. Além de ser gostoso, ele tem essa visão da elegância. Como é que você vê esse mercado aqui? Você ainda vê ele, ele está num processo ainda de crescimento, ou ele já está maturado, ou como é que você vivendo isso percebe esse mercado? Não, eu acho que aqui no Brasil, ele, diferente de outros lugares, né, do mundo, ele está ainda em ascensão, né? Um mercado crescente. As pessoas ainda têm muita curiosidade, não conhecem,
né? Então, assim, a gente ganha muitas vezes por essa questão do exótico, do diferente, né? Que não deveria ser, porque é, o vinho, o grego, eu estou insistindo no grego porque é o carro-chefe, enfim. Carro-chefe. Mas assim, a Grécia produz vinho há mais tempo do que todo mundo. Entendeu? Então, assim, desde a época da mitologia que a gente fala de vinho, né? Mas às vezes as pessoas demoram, né? Assim, porque tá acostumado a escutar do vinho argentino. Aqui no Brasil, né? Assim, Portugal, Argentina e Chile, né? Assim, a pessoa que não tem muito conhecimento de vinho... Fica mais ou menos nesse triângulo, assim. Exatamente, Agora tem os vinhos nacionais, né? Que estão muito bons, assim, né? Isso a gente tem visto, às vezes, uma barreira, porque é engraçado, tem vários lugares que são exclusivos de vinho nacional. Então, às vezes a gente tenta entrar e, não, a gente só vende vinho nacional, que é muito legal, né? Porque tá difundindo a cultura nacional. Mas acho que ainda tem muito campo aí para crescer, né? Se a gente pensar, então, no Brasil como um todo, né? Assim, tem lugares que não tem o menor hábito de beber vinho. E então... é isso que eu queria a sua curiosidade. Quando a gente olha o país, ele é muito, né? Ele é vasto. A gente, quando fala de vinho, a gente está falando mais sudeste, sul, porque eu tenho uma percepção, talvez por falta de conhecimento, que a gente subindo, indo mais para o Nordeste, Norte, Nordeste, tem outro perfil de desejo, não que não faça. Mas como é que vocês veem isso? A demanda é mais... A nossa clientela é mais sul-sudeste. A gente atende, mas assim, a gente tem poucos clientes, até porque você precisa ter a parte comercial ativa nesses lugares, né? Assim, então, a gente tem um cliente em Salvador, um cliente em Brasília, alguns, mas assim, mas é mais pontual, porque como a gente está no Rio, acaba que a gente atende mais sul e sudeste. Eu vejo que no Nordeste ainda tem muito a crescer, as pessoas conhecem menos de vinho, né? Mas quem gosta... um potencial incrível. Então... Isso é muito legal. E quando você fala de uva, né? Aí é falta de conhecimento. Apesar de eu ter ganho, né, um vinho maravilhoso grego da tua importadora, que meu enteado nos deu de presente no final de ano, mas as uvas são mais... Como é que a gente falaria assim? É mais ácida, menos ácida? Como é que é avaliado por esses que conhecem, pelos enólogos, por essas pessoas que têm um pouco mais de capacidade de definir esse perfil? Você diz dos gregos em si? Dos gregos. As uvas são muito distintas, mas eles têm uvas exclusivas gregas, né? Assim, mas eles também produzem as uvas tradicionais. E aí, às vezes, a gente tem vinhos com as duas uvas, ou 3 uvas, né? Tem um blend, tem 2 cortes. Então, acho que depende muito, assim. Acho que o legal é justamente isso de ter uvas que são só de lá, né? Assim, tem algumas curiosidades, né? Assim, a uva mais comum da Grécia, que é o agiorgítico, quer dizer São Jorge. Então, assim, tem umas coisas legais, assim, A gente traz um vinho de uma outra vinícola, que eles são os únicos que produzem essa uva no mundo. Caramba! Era uma uva que eles reviveram da época dos escravos, entendeu? Então, assim, então tem muita história, né? Envolvida. Agora, a questão de acidez é muito da forma de produção, né? Vai ter de todos os tipos, né? Mas a gente escolhe com muito carinho as vinícolas né, que a gente traz. Já são parceiros da gente há muitos anos e todo mundo gosta muito dos vinhos. Então, assim, são vinhos de qualidade, né? A gente só traz o que a gente gosta. Que legal. E aí, assim, para ainda para a gente passar para um ponto diferenciado da nossa conversa, como é que você destacaria assim, Lânia, o perfil da minha loja diferencia dos outros sobre isso aqui? Porque você fala muito dessa questão de você trazer o carro-chefe, que são os vinhos gregos. Mas como é que você definiria, para quem vai conhecer mais a sua loja, qual é o grande diferencial além desse ponto?
O grande diferencial realmente é que os vinhos são escolhidos a dedo por nós mesmos, assim, né? A gente vai nas vinícolas, escolhe, não é uma questão de preço ou de fama, e a gente só traz produtos exclusivos aqui no Brasil. Então, acho que essa é o grande diferencial. Você está comprando algo exclusivo. Você não vai achar em outro lugar. Aliás, se achar em outro lugar, até pode achar, mas aí certamente é a gente que está revendendo. Entendi. Né? A gente quer mais que ache em muitos lugares, né? Só para reformular. Mas são produtos que são trazidos pela GRK. Então, acho que esse é o grande diferencial nosso, é trabalhar com produtos exclusivos. Que legal. Agora, você falou do GRK, tem essa sigla... É por causa de grego, Greek, em grego. E aí ficou... tirou o E e ficou GRK. Que legal. Bom, agora falando um pouquinho dessa visão de liderança feminina, como advogada, empreendedora, à frente dos negócios agora, quais os desafios que você elenca para ir nesse mundo de vinhos? Ou não foi mais fácil, porque talvez você veio de um outro mercado muito mais competidor? Como é que você vê isso, para você mulher? Apesar de ser um mercado muito mais masculino, eu não me sinto enfrentando nada de algum machismo, alguma questão assim, mas é um mercado muito mais voltado né, pelo público masculino, mas as mulheres agora estão cada vez mais se interessando por vinho. A gente trabalha, por uma coincidência, e sommeliers que trabalham com a gente são mulheres. Então, assim, ainda não senti essa diferença para você. Na vida, no mundo corporativo, já senti muito. Talvez seja isso, por você sentir tanto lá fora. Talvez já esteja acostumada, né? Assim, você já lida mais fácil. Mas, sem dúvida, no mundo corporativo, a gente sente muito. Ah, que legal. Bom, olhando nesse sentido, se tem aí do outro lado, quem vai estar ouvindo a nossa conversa, uma mulher que queira começar esse negócio, qual alerta que você dá para falar, pensa nisso aqui antes de você começar? Que sugestão você daria? Que orientação seria possível dar para essa mulher que talvez tenha esse interesse de, eu gosto de vinhos, talvez não especificamente trazendo da Grécia, mas eu quero trabalhar nesse segmento. O que você destacaria como sendo, isso aqui é um ponto neural que tem que tomar atenção? Eu acho que o principal é a escolha do produto, né? Assim, porque é um mercado, hoje em dia, muito competitivo. Então, assim, você tem que trazer com algum tipo de diferencial. Então, você tem que entender o que você está buscando, né? Quer entrar no mercado, no supermercado? É preço, né? Então, não, eu quero só trazer produtos premium. Então, vai ter que visitar várias vinícolas, degustar, escolher, negociar. Eu acho que a chave é você estar perto, né? Você mesmo indo lá. Aquele negócio, né? Quem é que engorda o negócio é o dono. Então, assim, ir, escolher, se dedicar, enfim. Agora, é bom para você, né? Porque você vai para essas vinícolas da Grécia, né? Isso é bom, né? Você fala grego? Não, nada. Mas aí lá você também tem muita facilidade do inglês, né? Sim. Do idioma paralelo para se comunicar. As vinícolas todas falam inglês fluente. E a receptividade dessas vinícolas com esse importador brasileiro? É favorável? Ou você acha assim, não, tem algumas barreiras, talvez por vocês sempre terem frequentado, viajado para lá, foi mais fácil? Como é que você sem faz? Dúvida, né? Acho que sem dúvida. Assim, acho que a primeira que a gente trouxe foi por um entusiasmo, né? Assim, o meu marido é um entusiasta, então, assim, e amava o vinho e, enfim, desenvolveu uma relação muito próxima, né, com o pessoal da vinícola que a gente mantém até hoje, né? E é isso, a gente procura sempre ter uma relação próxima. Então, sempre que possível, a gente vai até lá,
né? Assim, não é tipo para passear, né? A gente vai até trabalhar, lá mas isso, para manter o contato, né? Para dizer, ó, a gente está aqui, até porque a gente passou por alguns percalços, né? Seja os problemas às vezes de importação, que de dificuldades, aí você tem que importar menos, seja a questão da pandemia que afetou o mundo como um todo. Então, até depois da pandemia, a gente fez questão de voltar lá para falar, ó, a gente está retomando, né, vamos continuar a parceria, estamos aqui, né, e, enfim, acho que é isso, né, mas eles são super receptivos. A Grécia, inclusive, tem um programa, né, com o Brasil, acho que com alguns países, mas com o Brasil. Então, de tempos em tempos, leva algumas pessoas para fora, para conhecer a vinícola. Uma das vinícolas que a gente trabalha, que é a Lazaride, eles têm um museu incrível dentro da vinícola, que a maioria das pessoas nem imagina, assim, é realmente incrível, é super perto de Atenas. Então é bem interessante, porque vira, né, um passeio, realmente. Que legal. E nesse contexto, assim, a gente olha, quando a gente está falando desse empreendimento, a gente imagina ser algo custoso, né? A gente olha e fala assim, não, é um empreendimento que tem um patamar de investimento muito alto. Até por isso que você falou, para se manter uma qualidade, você tem que manter uma relação, né? Vai escolher uma vinícola nova, você vai vivenciar essa vinícola para que você possa trazer algo para cá, que você tenha uma tranquilidade. Quando a gente olha esse mundo, a gente está falando de um mercado de um nível mais alto, de um mercado onde os clientes precisam ter um poder aquisitivo maior para poder dar valor àquilo, que é o que você falou, você não traz por valor, você traz por ser algo, um vinho gostoso, um vinho que vocês admiram, que vocês gostam. Como é que foi essa receptividade desse mercado aqui na Ilha do Governador? É que não é tão assim, eu diria, porque como a gente, as vinícolas também têm vinhos de entrada, tem outras coisas, a gente busca justamente vinícolas de qualidade, mas que tenham também um vinho de entrada muito bom, entendeu? Assim, um vinho de entrada que eu vou consumir na minha casa. Assim, eu não vou ter nada que eu não tomaria. Não tomaria. Entendeu? Então, a gente tem vinhos com excelente preço. E que a gente não teve, dessa parte a gente não teve dificuldade nenhuma, entendeu? Teve uma boa receptividade. Teve uma boa receptividade. E assim, obviamente os vinhos gregos são um pouco mais caros, nada exorbitante, digo, mais caros do que de repente o português e o espanhol que a gente tem no portfólio, mas uma variação pequena do vinho de entrada, entendeu? Assim, bem pequena. Então, isso é legal. E como é que foi esse amor pela Ilha do Governador? Você começou fazendo eventos aqui. Isso. Na verdade, não foi nem eu diretamente. Foi uma pessoa do meu time que faz eventos, que foi uma das coisas que a gente começou a desenvolver nos últimos anos. E o evento aqui deu super certo. Tinha uns eventos na parte de cima aqui do isso, no terraço. No terraço, no né? Estacionamento ali, queijos né? E vinhos. Isso. E aí vendeu super bem e as pessoas ficavam muito curiosas pelo vinho grego. Porque é isso, a gente, apesar de levar um pouco de tudo, né? Sempre decora, põe um olhinho grego para chamar a atenção, porque especialmente na feira é o que vai vender mais, ainda mais quando é uma feira de vinho. Né? Na barraquinha ao lado vai ter um português, um espanhol, um francês, e o grego dificilmente vai ter. Né? Então a gente acaba se destacando por isso e vendendo, e as pessoas, por curiosidade, provam, depois que provam, gostam, e aí às vezes ficam até na própria barraca. Então a gente vendeu super bem, e aí depois o shopping começou a conversar com a gente, né? Começou aquele namoro, enfim. E a gente falou, a gente vai fazer uma experiência pro Natal. E por enquanto estamos testando. Bom, espero que fique, né? Porque realmente eu ganhei esse vinho que a gente ganhou foi maravilhoso, né? Então, assim, a gente não tem, né, nenhuma expertise em vinho, mas a gente sente, né, essa leveza, a delícia, né? Então, isso é muito legal. E uma vez eu escutei um enólogo colocando, que ele falava o seguinte,
vinho assim, vinho assado, temperatura A, temperatura B, um monte de coisa. Aí no final ele falou assim, gente, o que importa é o seu paladar. Exatamente. Aquilo que te agrada. Porque às vezes você vem com tantas definições e que você chega no final, pô, isso tudo, que tu nem sente, né? Mas é gostoso demais. Então, eu espero que realmente seja um bom caminho. Agora, compartilha com a gente algumas curiosidades. Alguns momentos que você já passou, que tu falou assim, gente, isso aqui foi divertido, ou curioso, ou até dos seus clientes. O que a gente pode compartilhar de curiosidade aí do teu mercado de negócio? Bom, deixa eu pensar. Oh, meu Deus. Porque assim, diferente, assim, acho que não tem tanta coisa, né? Assim, tem às vezes de achar que é um vinho e é outro, algumas coisas assim, mas não tem muita. Assim, curiosidades. Acho que não. Mas nem de vocês, quando vocês vão nas vinícolas? Nas vinícolas tem sempre a gente, né, muito interessado pela história, né, assim, foi um pouco disso que eu falei, assim, que tem às vezes os nomes, que às vezes a gente não dá a menor importância, parece um nome estranho, e aí quando chega, como... Tem uma história de nome São Jorge. São Jorge, exatamente, e aí assim, aí tem as histórias tradicionais, né, assim, um é porque é o nome da esposa do dono da vinícola, né? Essas curiosidades tem e são bem interessantes, assim. E o legal é que ajudam a vender, né? Porque você traz essa ideia. Você traz essa ideia e quando você começa a conversar e você começa a contar, a pessoa vai se interessando, pergunta um pouco mais, você conta de um, conta de outro, né? E aí quando você vê, você está vendendo a história. E aí por isso que e aí você gera acaba... a curiosidade de experimentar aquilo. Isso é muito interessante. E vamos lá, você falou que tem algumas ideias para 2025. E aí, como é que você fofoca para a gente essas ideias? Que pode ser fofocado ainda? Não, acho que o principal é essa que a gente está querendo abrir uma loja, um ponto físico na Zona Sul. Os nossos clientes, pessoas físicas, a maioria são da Zona Sul, então por isso que a escolha do local, a gente tem um escritório hoje em Ipanema, mas é um escritório, então assim, eu não tenho uma vitrine, então acho que essa é a principal novidade, é que pode ser divulgada, né? Assim, ainda não tem data, ainda não tem um local certo. Mas tem esse caminho a ser tomado. Exatamente. Que legal. E participar de eventos, entendeu? Cada vez mais. O evento é muito mais um retorno para a gente de divulgação. Óbvio que a gente está sempre buscando, né, ter lucro, mas eu acho que é muito mais a divulgação do produto e da marca, né? Que enquanto mais evento é muita gente, né? Então, nesse você divulga, gera cliente, enfim. Então, acho que basicamente é isso. E a parte dos clientes, pessoas jurídicas, a gente continuar trabalhando como a gente sempre trabalhou, para ir a cada ano crescendo um pouquinho. Criando e fazendo o equilíbrio entre os ovos da sua cesta, né? Jurídicos e pessoas físicas. E de repente ampliar um pouco nos outros estados, né? A gente trabalha em alguns estados, mas assim... Nordeste, por exemplo, não é uma área que a gente tenha força, né? Assim, tem uma questão também de logística, né? Assim, que é um pouco mais desafiador, né? A gente está falando de garrafas, as garrafas têm que chegar intactas, óbvio que tem as transportadoras, né? Tem seguro, tem tudo isso. Mas, assim, você tem que... Tem toda uma análise, né, em relação a isso, né? Você tem que pensar o tempo, né? O tempo que vai chegar. Então, assim, não é tão simples. Às vezes você fala assim, não, vou atender no Nordeste, mas às vezes o próprio estabelecimento tem que se programar com uma antecedência, porque a gente não consegue entregar no mesmo dia como a gente faz no Rio de Janeiro, entendeu? E além da gente sofrer com isso, né? Determinados locais a gente ainda é estrada e não estão todas elas numa acomodação favorável para fazer os transportes, né? Isso é complexo. Me fala, então, mais uma vez, assim, dentro desse conceito da tua experiência, dicas
para esse tipo de negócio, para as pessoas que queiram começar a fazer alguma coisa nesse segmento? Quais as suas dicas em função da sua experiência? Acho que a primeira coisa é estudar o mercado, entender, acho que eu já falei isso aqui um pouquinho, mas entender o segmento que você quer entrar, porque é muito amplo, né? Então, assim, você pode querer ser só um importador, você pode querer ser um importador e um distribuidor, você pode querer fazer um pouco de tudo, né? Então, assim, acho que tem que entender o segmento, né? Assim, para quem você quer vender, o que você quer vender. E aí, como todo negócio, fazer uma coisa muito estruturada e estudada, né? Porque senão... Só vai ser dinheiro no ralo, né? Só vai ser investimento que a gente vai acabar perdendo. E se você tivesse que escolher um vinho que representasse a sua trajetória, que vinho você escolheria para ser esse que representa a sua trajetória de vida, de trabalho? Um vinho nosso? Tem algum que você olhando e fala assim, nossa, por tudo isso, sei lá. Eu fico aqui imaginando assim, né, me romantizando. Eu fico pensando assim, esse vinho tem um vermelho intenso por isso, tem isso, né? Se você tivesse que escolher, eu queria que você me falasse um vinho que pudesse representar a sua trajetória. Eu diria, acho que o Chateau Julia, que é um vinho nosso, eu estaria falando do tinto, apesar de a gente ter o tinto e o branco, que são ótimos, mas porque ele é um vinho muito bom, mas ele não é o top que a gente tem, então assim, eu acho que a gente ainda pode crescer muito, né, para chegar no top, mas é um vinho maravilhoso, então assim, que harmoniza muito bem, que agrada a todos, né? Não é um vinho de entrada, então assim, é um vinho com um preço um pouquinho mais caro, mas ainda está no meio do caminho, enfim, e eu acho que é um vinho leve, eu acho que o principal é isso, acho que a gente tem que tentar trazer leveza para o negócio. Então, eu escolheria esse seria o vinho da tua trajetória. Isso. Como é o nome? Chateau Julia. Chateau Julia. Nossa, legal isso. Bom, convida a galera para conhecer teu estabelecimento aqui no Ilha Plaza, os seus contatos, suas redes sociais. Agora, o espaço é seu, fala o que você acha aí para fazer com que essas pessoas se encantem, como você é encantadora no que você faz. Obrigada. Então, a gente está aqui no Ilha Plaza, no L3, entre a Pizza Hut e o Outback. Um lugar super estratégico, que todo mundo passa ali para comer alguma coisa. Em frente à Belarte, estou fazendo propaganda aqui de todo mundo, de todos os meus vizinhos. Mas é para ter bem a referência, porque a gente está no meio dos grandes ali. E vai ser um prazer receber vocês. Se quiserem só conhecer, se quiserem tomar uma taça de vinho, se quiserem comprar um vinho para tomar em casa ou para presentear alguém, vai ser um prazer. A gente, de tempos em tempos, tem uma sommelier lá também, explicando, contando as curiosidades, né, que vai saber falar tecnicamente do vinho melhor do que eu. E assim que a gente souber uma data que ela vai estar, a gente também avisa, vai estar avisando no Instagram. O nosso Instagram é @grkproducts. Segue a gente lá, tá bom? Então, olha, mais uma vez, obrigada por estar aqui, compartilhar um pouquinho dessa sua experiência, que é encantadora. Eu amo, acho vinho de uma elegância maravilhosa, né? E de um poder de envolvimento grandioso. E obrigada. E, gente, você que está aí acompanhando a gente, vai lá, dá o seu curtir, compartilha e semana tem mais bate-papo aqui, Conversa com Lani Menezes. Tchau, obrigada. Tchau, gente.